Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa, a sexta hora da Fábrica de Compromissados. Eu sou a Paty Sefrim e eu gostaria de iniciar o programa de hoje lhe fazendo uma pergunta. Você já ouviu a seguinte frase? O tempo cura tudo. Ou de repente você já ouviu dizer, não há nada que o tempo não cure? Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Porque cuidar das nossas emoções, jogando a responsabilidade dessa cura no tempo, é um grande erro que geralmente as pessoas cometem. De repente você já ouviu alguém falando sobre isso, ou de repente você também acredita que o tempo resolve, que o tempo cura tudo. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. E estamos aqui em nosso estúdio com a terapeuta Layala Cristine, que irá nos ajudar no dia de hoje, ok? Seja muito bem-vinda, Layala. Gratidão, Paty. Gratidão a todos que nos recebem nessa tarde de domingo maravilhosa em suas casas, ou talvez em algum outro momento da sua vida você esteja nos ouvindo aí no seu carro, no seu trabalho. E óbvio que para mim sempre é um grande privilégio, um grande prazer poder compartilhar reflexões e pensamentos, né? Tão interessantes e tão importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento pessoal. E lançar, Paty, sobre o tempo, a responsabilidade pela cura das nossas emoções, né? Pela resolução dos nossos problemas, realmente é um grande erro que a maioria das pessoas cometem. Que a maioria das pessoas se agarram nisso e lançam sobre o tempo a responsabilidade pela cura, né, de suas dores, de seus traumas, de suas experiências negativas, e que isso não é verdade, Paty. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje, que me recebe aí na sua casa, que me recebe aí na sua vida, me permite compartilhar conhecimentos com você. Há uma cronista brasileira, Paty, que eu gosto muito, ela se chama Marta Medeiros, e ela escreveu um livro chamado Montanha Russa, que fala justo sobre emoções, e neste livro ela diz que o tempo não cura nada. Na verdade, o tempo ele tira o incurável do centro das nossas atenções. Só que é muito mais confortável a gente acreditar que com o passar dos anos a dor vai diminuindo, as coisas vão se resolver sozinha, as coisas vão se ajeitando, mas as coisas não funcionam assim, Paty. Na verdade, não é assim que funciona. A gente pega, né, aquela dor, aquele trauma, aquela situação difícil que a gente viveu e somos tendenciosos a querer esconder isso, a sufocar isso de maneira que a gente não pense, porque a gente acha que não pensar no problema vai fazer com que ele se resolva. Vai diminuir, de certa forma, essa dor que a gente sente, a angústia que esse problema nos causou. Só que isso, de fato, acontece. O tempo, ele anestesia, ele nos ceda um pouco daquele momento que a gente viveu, daquela situação que a gente viveu, mas ele não resolve. Então, essa frase, gente, que o tempo cura, não é verdade. Por isso eu quero dizer hoje para você nesse programa, não se engane, o tempo não cura. O tempo não cura. As dores, Paty, ou histórias mal resolvidas, né, que a gente deixa pelo meio do caminho, né, aqueles problemas que a gente deixa mal resolvidos ao longo da nossa história, eles sempre vêm à tona. É como diz uma frase clássica, né, os gigantes sempre voltam, né? Você pega aquela sua dor, você pega aquela sua angústia, você pega aquele seu trauma, guarda naquela gaveta mais profunda do seu inconsciente e deixa ele lá. Mas de repente você se vê diante de uma situação que te traz que te lembra aquele momento que você viveu, e emoções semelhantes, né? Toda aquela raiva, toda aquela tristeza, toda aquela emoção que você achava que estava resolvida vem à tona. Você fala, meu Deus do céu, isso está se repetindo na minha vida. Isso está acontecendo de novo na minha vida. Na verdade é porque isso estava apenas muito bem guardado, às 7 chaves por você.
Então, às vezes, quando as pessoas guardam, não significa que de fato está resolvido, que de repente pode retomar isso, seria isso? Exatamente. Por exemplo, as dores de um relacionamento passado que você não resolve. Você foi traído, você foi magoado, você foi ferido, o que você faz? Você guarda. Você não fala sobre aquilo, você não trata aquilo, você não digere esse assunto, você não resolve isso. Com o passar dos anos, a tendência de pessoas que não resolvem esses problemas é repetir os mesmos comportamentos. Atrair pessoas semelhantes àquela que você teve, atrair situações semelhantes àquela que você viveu, e você acaba julgando que você tem dedo podre pro relacionamento. Eu converso com muitas mulheres e muitas mulheres dizem isso pra mim. Layala, eu acho que eu tenho o dedo podre pro relacionamento. Eu acho que eu não sei escolher pessoas. Quando, na verdade, existem coisas muito mais profundas em relação à sua história pessoal que elas precisam resolver. Então, talvez você não tenha o dedo podre, querida. Talvez você tenha coisas que precisam ser resolvidas ainda em você. Então, saia dessa ilusão de que o tempo vai curar você. Porque o tempo não cura. O tempo não cura. Paty, pessoas que viveram uma infância difícil, por exemplo, uma infância regada à agressão, à violência, elas são tendenciosas a repetir esses comportamentos na vida adulta com seus próprios relacionamentos. Entende? Entendo. Então, é por isso que às vezes as pessoas também, eu já ouvi falar, de repente a senhora com certeza deve ter escutado falar, quando as pessoas falam assim, eu sou assim porque minha mãe também é. Eu já ouvi isso. Seria mais ou menos nessa direção que a senhora está explicando? Exatamente. Viveu uma situação dessa na infância e isso não foi resolvido. O que a gente faz? A gente leva isso para a vida. As histórias mal resolvidas, elas no passado, né, anteriormente, em outras experiências, elas se refletem na nossa vida agora, no nosso presente. Por isso, o melhor a ser feito não é ignorar uma dor, não é ignorar um problema, não é. Na verdade, o melhor a se fazer é enfrentar essa dor, esse problema, é criar coragem de resolver. Isso é o princípio da cura. Por que eu quis falar sobre isso hoje? Porque nós temos visto a quantidade de pessoas que passam uma vida inteira guardando coisas, guardando mágoas, guardando tristezas, guardando experiências negativas, ancoradas em coisas que não acrescentam crescimento, produtividade, não acrescentam em absolutamente nada na sua vida presente. E pessoas que chegam para nós questionando o porquê vivem um constante looping de fracasso. O porquê vivem constantes dores muito parecidas com aquelas que viveram no passado. Por que não conseguem romper? E isso é muito sério. Porque talvez você que esteja aí nos ouvindo hoje esteja vivendo algo semelhante. Talvez você viveu na sua infância uma infância difícil, regada de agressão, de rejeição, e você traz isso para a sua vida agora e não sabe como lidar com isso. E é um grande engano, uma grande mentira você achar que pode responsabilizar o tempo pela sua cura, porque isso não vai acontecer. Os anos vão passar e circunstâncias semelhantes você vai viver. Por isso, o melhor a ser feito não é ignorar uma dor. É você ter coragem de olhar para ela. É você ter coragem de buscar compreender o porquê você age assim, o porquê esses pensamentos passam pela sua cabeça, o porquê as histórias se repetem na sua vida. Porque, Paty, sinceramente, não dá para você perder aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, vivendo constantes fracassos. Vivendo constantes fracassos. Então não adianta você pegar essa dor e guardar lá dentro, no mais profundo do seu coração e achar que está tudo certo. Porque não está. A menos que você queira viver uma vida nova, uma vida diferente. A menos que você queira ser feliz de verdade. A menos que você queira encontrar alguém disponível para você. A menos que você queira viver uma história completamente diferente daquilo que você viveu até hoje. Pare de se iludir de que o tempo vai resolver as coisas para você. Porque não é assim. Nós precisamos entender a questão do tempo.
O tempo é importante para que a gente amadureça, cresça, aprenda, mas ele não cura coisas que nós muitas vezes guardamos. O que é isso, Paty? Quando você menos espera, lá está uma situação onde você se vê diante de coisas que você já viveu no passado e não sabe resolver. E não sabe administrar. E não sabe como atuar em cima disso. Então hoje eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não é o tempo que vai te curar, mas a sua reação, o seu movimento contra essa dor, contra esses comportamentos que sempre te levam para o mesmo lugar. Entende isso? É a reação, é a nossa atitude, é a nossa ação diante daquilo que está acontecendo. Então, se eu quero algo que eu nunca tive, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Se eu não tenho recursos, eu preciso buscar esses recursos. Se eu não sei como lidar com isso, eu preciso procurar alguém que me ajude e me ensine a como lidar com isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar com você. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, versículo 1, não se gabe, ou seja, não se ancore no dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá lhe trazer. Isso significa, Paty, que o amanhã não nos pertence. Eu não tenho esse domínio. Não, amanhã as coisas se resolvem. Não, amanhã a gente dá um jeito, né? Não, amanhã e amanhã e amanhã, quando na verdade tudo que você tem é o agora. É o hoje. É esse exato momento em que você está me ouvindo aqui falar sobre coisas que estão tão guardadas a 7 chaves aí dentro de você. E que sempre te causam dor. E que sempre te trazem sofrimento. E que sempre te fazem viver as mesmas histórias. E você não consegue romper isso. Então o amanhã, Paty, não é nosso. Não é seu. Hoje é seu. Por isso ele se chama presente. Hoje ele é seu. E hoje é o dia que você tem para fazer algo por si mesmo. E eu torço para que hoje você queira romper essa bolha de fracassos. Que você queira romper esse ciclo de derrotas na sua vida. Que você queira sair de todos esses sentimentos que te afundam, te afogam, né? Te suprimem, te impedem de crescer. E esse tipo de ação que a senhora está explanando, a senhora acha, assim, tem alguma coisa a ver assim, com amor próprio? O que a senhora pode nos explanar um pouco a mais sobre amor Hoje, próprio? Paty, eu quero dar 4 dicas, 4 ferramentas aqui para que as pessoas usem, ao invés de usar só a ideia de que o tempo vai curá-las. Nós vamos falar sobre isso. Então, gente, se você quer algo que você nunca teve, você vai ter que fazer o que você ainda não fez. Se você estiver disposto de verdade a ressignificar essa vida, a se livrar dessas dores e a resolver os seus problemas. Comece por entender, por favor, que o tempo, ele só tira o seu problema do foco. Ele só tira a sua dor do foco. Quando você pega e guarda, quando você pega e esconde, quando você pega e finge que não está acontecendo. Você só está tirando do seu foco. Está tirando ali da sua atenção, né? Mas a ferida, ela continua lá. Não resolve, né? Tem gente que adora correr dos problemas, né? Adiar a resolução das coisas. Só que não adianta. Toda vez que você vira e mexe, você vai se deparar com ele. Ele está lá. Aquela dor, ela está lá. Aquela ferida causada por um trauma, ela está lá. E não adianta ignorar e lançar na conta do tempo. Porque isso não resolve o problema. Na verdade, essas coisas precisam de tratamento, de cura de verdade, de cuidados. Tem feridas na alma, traumas, situações que a gente viveu que são feridas abertas e a gente quer colocar um band-aid em cima. A gente quer colocar um pano por cima, né? Para que ninguém veja, para que ninguém saiba, mas só quem sente sabe como isso dói. Como isso é difícil de administrar e de lidar. Então não adianta você ignorar, você fingir que não está acontecendo. Fingir que você não tem um problema em casa.
Fingir que você não tem um problema, não teve um problema na sua infância, com sua família, com seus pais. Fingir que você não tem uma mágoa aí dentro de você. Não adianta. Você precisa resolver. E a Bíblia narra, Paty, a história de uma mulher. Esse texto está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 43 ao 48. A Bíblia narra a história de uma mulher, Paty, que há 12 anos, sofria com uma hemorragia. E ela tinha gasto todo o dinheiro dela com isso. Com médicos, com tratamentos, né? Tentando buscar algo que pudesse resolver. E nada resolveu. Nada resolveu. E aí até que ela toma ciência de que um dia Jesus estava passando ali na cidade. E, gente, naquela época era completamente inconcebível a ideia de que uma mulher pudesse se aproximar da população estando nos seus dias, né, menstruais, no seu ciclo menstrual, e ela tinha uma doença instalada. A Bíblia não cita, a Bíblia cita apenas que ela sofria com essa hemorragia, né? Por que eu trouxe o exemplo dessa mulher? Falando de feridas, né, de coisas que precisam de tratamento. Porque, Paty, o que tem de gente depositando não só na conta do tempo, mas na conta de Deus, a resolução dos seus problemas, é impressionante, gente. Impressionante. Todos os dias eu converso com pessoas nos atendimentos sobre isso. E aí eu preciso que você entenda uma coisa muito séria. Deus, ele não se responsabiliza por coisas que não cabem a ele fazer. Tem coisas, Paty, que sou eu que tenho que fazer. Eu. Tem gente que chega no consultório, no gabinete, os pastores que estão aqui sabem disso, e falam assim, Deus vai me livrar dessa mágoa que está aqui no meu coração. Nessa hora, dá um desespero, sabe? Porque eu olho para a pessoa e falo assim, querido, essa mágoa que está no seu coração, é você quem tem que tirar daí. É você que tem que perdoar. Deus vai me ajudar a sair desse problema. Gente, em nome de Jesus, entenda isso hoje nesse programa Sexta Hora. Deus, ele não se responsabiliza por coisas que são sua responsabilidade. Se existe uma mágoa aí dentro do seu coração, é você quem tem que perdoar. Se você fez algo contra o seu irmão, é você quem tem que ser humilde e dizer, me perdoa, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado assim com você. Entende? Por favor. Sabe quando Deus se envolve nisso? Quando nem você, nem os médicos, nem mais ninguém consegue resolver. Aí ele entra com o seu milagre. Aí ele entra com a sua providência, com a sua provisão. Aí ele faz o que ele tem que fazer na sua vida, como ele fez na vida desta mulher. Mas ela recorreu a Deus quando todos os seus recursos, quando todas as atitudes que ela precisava tomar, ela já tinha tomado. Ela foi no médico, você está doente, Deus vai me curar. E para que serve o médico? Para que serve o terapeuta? Por que Deus deu ciência ao homem, queridos? Foi Deus que nos deu ciência e sabedoria. E ele nos instrui no seu livro de Eclesiastes a usá-las. Use a sabedoria. Hoje estávamos falando sobre isso na Santa Ceia, anterior ao programa. Exato. Use a sabedoria. Ela existe e ela vem de Deus para você. Então aquela mulher, ela foi ao médico, ela procurou tratamento, ela fez tudo. Quando o médico já não podia fazer mais nada por ela, quando os recursos dela já não podiam fazer nada por ela, aí ela foi atrás de quem? De Deus. O Filho de Deus passava naquele lugar. E a Bíblia diz que ela tocou ali a orla, a pontinha, né, das roupas de Jesus, e ela foi curada. Com esse texto eu quero que você aprenda isso. Deus não vai assumir responsabilidades suas. Se existe uma mágoa entre você e o seu irmão, a Bíblia diz o seguinte, ó, antes de você entregar a sua oferta no altar do Senhor, deixa a sua oferta ali se você tem um problema com o seu irmão e vá lá resolver seu problema com ele.
Pare de ficar jogando na conta do tempo, na conta de Deus, na conta dos outros, que o seu problema seja resolvido. Porque não é assim que funciona, querido. Tem muita, mas muita gente, Paty, esperando que Deus resolva o seu problema conjugal, pastores. Quando, na verdade, é você quem tem que olhar para o seu cônjuge e dizer, me perdoe, eu agi mal, eu quero ser diferente. É você quem tem que ensinar os seus filhos, resolver as situações com seus filhos, ensiná-los a ter responsabilidade sobre si. Deus, ele lhe deu a vida, e junto com a vida, ele deu habilidades, capacidades. Ele lhe deu o direito de ter o seu livre-arbítrio, de tomar suas decisões. E eu falo sobre isso, Paty, porque constantemente eu vejo pessoas irresponsáveis com a sua própria vida. E ficam, o tempo vai resolver, Deus vai resolver, né? A vida vai resolver e nada resolve. E nada resolve. Então, em nome de Jesus, não adianta você ficar aí magoado com Deus, porque você continua magoado com seu irmão. Não. Chateado, né? Porque Deus me permitiu passar por isso, querido. Se é responsabilidade sua, faça você. Faça a sua parte. Tome as atitudes que são inerentes a você. E aquilo que você não pode fazer, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus que Ele cura. Talvez você já tenha ido em vários médicos, procurado vários tratamentos. Quando o homem já não tem o que fazer, quando você já não tem mais o que fazer, coloca na mão de Deus, porque é nessa hora que Ele é especialista. Ele é especialista em fazer milagres. E Ele é o mesmo hoje, Paty, de ontem, e será para sempre. Aquele mesmo Deus que operou milagres na vida desta mulher e na vida de tantos personagens importantes da Bíblia Sagrada. Ele opera milagres hoje, mas Deus não resolve coisas que sou eu que tenho que fazer. Então entenda, você tem um problema com sua mãe, quem tem que resolver? Você. Você tem um problema com seu marido, quem tem que resolver? Você. Eu ouvi uma vez, certa vez, eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, porque eu me divirto muito com ele, né? Acredito que a maioria. Ele pregava sobre a questão do anjo ter visitado Maria e falado sobre Jesus. E eu achei muito interessante o raciocínio dele em cima de algo interessante quando eu estou falando sobre o que compete a Deus e o que compete a nós. Maria, quando ela recebe a visita do anjo, ela fica sem saber como explicar isso para o noivo, né? Uma mulher jovem, virgem, noiva, grávida. Como é que eu explico isso? O que ela faz? Cara, não tinha... Para ela era morte, né? Era adúltera. Ela põe na mão de Deus aquilo que não, ela não resolve, ela não consegue resolver. E o que a história mostra? Que o anjo visita José. O anjo visita José e fala, não se preocupe, viu, José, que o que está ali naquele ventre foi concebido pelo Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. Aquilo que você tem que fazer, faça. Aquilo que você não consegue fazer, confie em Deus. Mas pare de responsabilizar a Deus por coisas que é você que tem que resolver. Entende? Então, as mágoas que você carrega aí no seu coração, é você quem tem que perdoar. Se alguém está ofendido com você, não é Deus que tem que ir lá falar com essa pessoa. É você. Se existe um conflito conjugal, é você quem tem que resolver. Se existe um problema, um conflito ministerial, é você quem tem que resolver. Por favor, pare de se enganar. Não se engane. Não é o tempo, não é a vida e muito menos Deus que pode resolver coisas que estão aí nas suas mãos para resolver, ok? Então, pare de delegar para o tempo, para Deus, para a vida, as responsabilidades que são suas. E aí tem gente que cria um conflito, né? Com Deus, com a vida, porque não consegue sair desse looping de fracasso. E talvez seja por isso. Porque você não tenha se atentado que existem coisas que estão ao seu alcance de fazer. Que existem conversas que você está adiando, né? Existem situações que você está adiando
que você já poderia ter resolvido, né? Tem gente que põe na conta de Deus a responsabilidade de sair dos seus fracassos financeiros. Quando, na verdade, é você quem precisa saber administrar as suas finanças. Os seus ganhos e os seus gastos, não é Deus. Mas o ser humano se ilude, Paty. Se ilude com isso e chega para nós em sofrimento. Sofrimento psíquico, sofrimento emocional. Porque não entende por que Deus, por que a vida é tão injusta. E quando você vai fazer uma autorreflexão, você percebe que tem problemas que você está segurando aí há anos que você já devia ter resolvido. Se você tivesse olhado para as suas responsabilidades, para aquilo que depende de você. Então hoje eu quero te ensinar 4 ferramentas que vão substituir os responsáveis, né? O tempo, Deus, dos nossos problemas, tá? Essas ferramentas, elas vão ajudar você a resolver de uma vez por todas aquilo que você precisa resolver. E a primeira delas, Paty, é o diálogo. Fantástico. Né? Nós aprendemos nos nossos estudos que a cura vem pela fala. Converse. Converse com seu marido, converse com sua esposa sobre aquilo que ofende, sobre aquilo que fere, sobre aquilo que aconteceu. Converse de maneira sábia, sem ferir e sem aumentar ainda mais o problema. Seja um solucionador de problemas. O diálogo, Paty, é falar, expressar aquilo que está te incomodando, aquilo que não está bom, resolver aquela situação que não foi legal, conversar a respeito, converse sobre aquilo que está ofendendo você, sobre aquilo que você não quer, sobre aquilo que você quer. Converse, falta muito isso nos casamentos. As pessoas não conversam, não existe diálogo, né? E toda parceria, toda responsabilidade afetiva pelo outro, ela começa num bom diálogo. Quando eu expresso a você o meu desejo, você expressa a mim o seu desejo. Então, tá aí uma ferramenta que pode ajudar você a resolver seu problema. Ao invés de você responsabilizar o tempo ou de você responsabilizar Deus pelo que está te acontecendo. Converse, dialogue, faça terapia. Se você não sabe como resolver essa situação, converse com um amigo fiel, converse com o seu pastor, converse com seus pais, converse com quem pode lhe ajudar a sair dessa situação, a encontrar outros caminhos. Converse, tire isso aí de dentro de você. Tem gente que é entalado, né? Que a coisa tá aqui. E quando você começa a falar, quando você começa a conversar, quando você começa a compartilhar isso, óbvio, com quem realmente esteja interessado em te ajudar, isso pode te levar a lugares muito maiores, muito melhores. Isso pode te ajudar a encontrar soluções para os seus problemas. E como eu disse, faça terapia. Converse com o seu terapeuta. Ele pode te... né, se você viveu um trauma, por exemplo, um abuso, se você viveu violência, se você viveu situações que te marcaram de maneira muito negativa, fale sobre isso. Tire isso aí de dentro de você. Procure ajuda, porque a gente precisa processar, Paty, o que aconteceu com a gente. A gente precisa disso. A gente precisa processar o que nos aconteceu e um terapeuta pode ajudar você a ressignificar essas situações que foram tão difíceis. Então, deixe de viver aí entalado com essas coisas. O diálogo é uma ferramenta importante para que você resolva seus problemas. Segunda ferramenta, Paty, é o encerramento. Sabe o que é isso? É o famoso resolve. Resolve. A gente precisa aprender a encerrar ciclos. A gente precisa aprender que as coisas acabam. Elas iniciam e elas acabam. As pessoas que não encerram ciclos vão deixando as coisas pelo meio do caminho. E você acha que está tudo bem. Não. Daqui a pouco você vai se deparar com uma situação em que aquilo vai vir à tona de novo. Então encerre os ciclos. Ponha um ponto final nas histórias que acabaram. Nas experiências que se foram. Aprenda com elas. Se livre do sofrimento, né? Como nós
recebemos a ministração hoje de manhã na Santa Ceia. Tire vantagens do sofrimento, aprenda com isso. Tire lições que te ajudem a não viver esse problema para o resto da vida. Então, aprenda a importância de você encerrar ciclos, sabe? Você precisa entender que as coisas não duram, algumas coisas não duram e nem devem durar para sempre. Aquele problema que você teve lá no seu casamento, resolve. Conversa e resolve. Agora, se você decidiu perdoar, para de ficar voltando lá e jogando na cara daquele que te ofendeu, te agrediu, aquilo que a pessoa fez. Resolve. Se você perdoou, você perdoou. A gente fala aqui na Fábrica de Compromissados que perdoar não é esquecer. Perdoar é aceitar o prejuízo. Eu vou encerrar o assunto aqui. Você me deve, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Te perdoo e encerro o assunto. Verdade. Não posso ficar o resto da vida. Poxa, Paty, mas é aquilo que você fez comigo. Lembra aquele dia? Nossa, aquele dia, eu não aquela consigo situação. esquecer, não dá. Impossível, na verdade, esquecer. Não dou conta. E isso, queridos, mantém as pessoas no loop do fracasso, do problema. Eu não consigo mais olhar para ela com os mesmos olhos. Eu não consigo mais enxergar as qualidades dela. Por quê? Porque eu não resolvo os assuntos. Eu não falo o que eu tenho que dizer, perdoo o que eu tenho que perdoar, ou ela me perdoa pelo que ela tiver que me perdoar e pronto, ponto final, vida que segue. Vida que segue, minha gente. Resolva os problemas. As coisas precisam, né? As coisas que a gente viveu e que não existem mais, elas precisam ser encerradas. Então, sabe aquele relacionamento que você teve há não sei quantos anos atrás, e vira e mexe, você tá aí de nhenhenhen, que não vai para lugar nenhum? Encerra isso. Bota um ponto final nessa história. Sabe aquela briga de família que vem há anos se arrastando e, sabe, vocês não saem desse negócio? Encerra isso. Vai viver a sua vida. Se dê a oportunidade de viver uma outra história. Mas enquanto você estiver na história do passado, aí não, Deus vai resolver isso. Por favor, não faça isso. Deus olha lá de cima, eu imagino, sabe? Deus olha lá de cima e fala, eu? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Querido, querida, esse conflito aí de família é coisa sua. É você que tem que resolver. Então faça isso. Segunda ferramenta importante para você resolver seus problemas é encerre os ciclos. Resolva. Brigamos, mas já tá tudo certo, vamos seguir nossa vida. Óbvio que tem pessoas que você não leva, né, pra vida toda. Sim, sim. Beleza. Tire lições disso e cresça. Terceira ferramenta, Paty, é uma muito importante. Faça as pazes com o seu passado. Mas tem gente que se culpa, né, pastores? Meu Deus do céu. Faça as pazes com o seu passado, se perdoe. Ah, mas porque eu fiz isso? Ah, mas porque eu não devia ter feito aquilo? Querido, se perdoe. Você precisa se perdoar. Sabe? Às vezes você já foi para a igreja, já pagou promessa, já fez um monte de coisa, mas você não se perdoa. Meu Deus, por favor, entenda. Você não tinha os recursos que você tem hoje. Talvez você não tinha conhecimento que você tinha hoje, a experiência, a maturidade, a expertise que você tem hoje. Então faça as pazes com o seu passado. Fiz, não foi legal, vou aprender com isso e não vou fazer mais. Pronto. Lugar do passado é lá. Ó, para de trazer o passado para agora. Para de arrastar esse negócio com você. Tem coisas no passado que a gente precisa resolver, né? Mas se perdoe pelas coisas que você... Sabe, como eu disse, se existem traumas, se você foi vítima de coisas muito dolorosas, você tem que resolver, você tem que conversar sobre isso, você tem que fazer terapia em cima disso. Você vai ter que atuar em cima dessa situação. Mas sobre coisas que você cometeu, que você fez, gente, se perdoe. Perdoe a falta de conhecimento que você tinha. Perdoe a falta de maturidade que você tinha. Perdoe a falta de recursos que você tinha. E se você não tem recursos hoje, busque esses recursos. Busque compreender como eu resolvo essas coisas que eu estou carregando há anos na minha vida.
Tem gente que está com 50 anos e está carregando culpas lá da adolescência, lá da infância, sabe? Tem gente que está fazendo bodas de ouro no casamento e ainda carrega coisas do início do relacionamento. Então, se você não tem recursos para lidar com isso, adquira esses recursos. E principalmente, se perdoe. Perdoe os seus erros, perdoe as falhas que você cometeu. Aprenda com eles. Porque você não é mais aquela pessoa que você era no passado. E se você ainda é, pelo amor de Deus, pega essa palavra hoje e ponha ela no seu coração, porque você precisa crescer. Você precisa evoluir. Você é um ser humano fantástico, a mais perfeita criação de Deus. Você tem tudo para crescer. Basta você aprender como ressignificar tudo isso. E a nossa quarta e última ferramenta, Paty, de hoje, que eu quero deixar para as pessoas é: tenha fé. Tenha fé. A fé, ela vai lhe ajudar a encarar os problemas. A fé, ela vai lhe dar coragem para você olhar para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquele problema e dizer: eu vou resolver isso. Eu posso. Eu consigo. A fé, ela vai lhe ajudar a acreditar que você é capaz. Que virá uma força interna, uma força que vem de Deus, para lhe ajudar a resolver as coisas que você precisa ajudar. Mas lembre-se, ter fé não é responsabilizar a Deus pelas atitudes que competem a você. Ter fé é adquirir essa força que te faz acreditar que você consegue atravessar esse mar que está aí na sua frente. Que você consegue olhar nos olhos de alguém que você tinha muitos problemas com essa pessoa e dizer: eu te perdoo. Ou dizer: me perdoa pelo que eu te fiz. Entende? Então tenha fé. A fé é uma ferramenta extraordinária que faz você fazer coisas que você achava que você não conseguiria fazer jamais. Então, Paty, o tempo não é solução para nada. A nossa atitude, sim. Então, pare de ficar anestesiando a sua dor, colocando na conta do tempo a responsabilidade de resolver os seus problemas. E, por favor, também não ponha na conta de Deus. Porque Deus, ele é poderoso para fazer coisas inacreditáveis pela sua vida. Mas aquilo que compete a Ele, como Pai, como Criador. E eu sempre costumo dizer, Paty, que Deus, ele é Pai. E um Pai que gosta de ensinar os seus filhos a ter responsabilidade. Que gosta de ensinar os seus filhos, né, a serem gestores, exercerem domínio próprio sobre a sua própria vida e sobre a sua própria história. Então eu espero que hoje essa palavra entre na sua vida, aí no seu lar, e te faça pensar sobre essas histórias que você vem deixando mal resolvidas pelo caminho. Sobre essas dores que você vem deixando mal resolvidas aí pelo meio do caminho. Isso tudo pode mudar, desde que você olhe para elas e fale: eu vou resolver isso. Eu não quero mais viver essas relações amorosas fracassadas. Eu não quero mais viver esse inferno na minha família. Eu não quero mais viver essa angústia de não saber como lidar com as minhas emoções. Então use essas ferramentas, procure ajuda e nós estamos aqui. Se você precisar de nós, queria que a produção colocasse aí o nosso contato, das nossas redes sociais, do nosso Instituto Monproriso, que está de portas abertas para ajudar você a falar sobre aquilo que te dói, sobre aquilo que te aconteceu, curar as suas emoções dos seus traumas e viver os melhores anos da sua vida. Chega de fracasso e de dores. Isso tudo pode mudar se você quiser. Meu muito obrigado por você estar aqui. E antes de passar a palavra para a Paty, eu quero dizer para você o seguinte: se essa palavra fez sentido para você, eu quero que você compartilhe, que você curta e que você compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, porque certamente você conhece pessoas especiais. E da mesma forma que nós desejamos que a sua vida seja melhor a cada dia, que você faça o mesmo por essas pessoas.
Toda a minha gratidão à Fábrica de Compromissados por esse momento aqui e por você que abriu espaço na sua vida para me receber hoje. É isso aí, então, pessoal. Aqui a gente sempre traz um tema maravilhoso, um tema incrível, com profissionais, com pessoas que têm uma caminhada, uma bagagem extensa, pessoas que se dedicam em estudar, em saber o que estão falando, para ajudar você, para ajudar de repente o seu filho, a sua irmã, o seu amigo. Por isso que é importante que você compartilhe. Então eu peço para que você curta a nossa página lá no Facebook, página da Fábrica de Compromissados. Temos também nosso Instagram, que você possa nos seguir também. Vai ser maravilhoso ter a sua amizade lá também. Lá a gente faz postagens constantes, você vai amar. E também visite também o nosso canal no YouTube. E esse canal eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, porque toda vez que a gente publicar alguma coisa lá, o conteúdo vai cair para você. E assim você vai estar acompanhando. Aproveita também para ver os outros vídeos que já estão lá postados. A gente tem vários vídeos postados já. E aí você pode estar comentando, você pode estar compartilhando com pessoas que você conhece, do seu trabalho, da sua academia, né, dos locais que você frequenta para lazer, pessoas que são especiais para você. Então não deixe esse conteúdo parar, de forma alguma. Compartilha e faz andar. E é um prazer imenso, mais uma vez, poder adentrar a sua casa, ao seu coração, com essa palavra assim fortalecedora, uma palavra que te dá um direcionamento, uma mudança e uma melhoria de vida, que o nosso objetivo é esse. Fazer deste mundo um mundo melhor e fazer da sua vida uma vida melhor. E, consequentemente, que outras vidas sejam também, tenham a oportunidade de ficarem e estarem melhores também. Aqui a gente deixa o nosso muito, muito, muito obrigada por mais essa oportunidade, por mais esse contato, que foi incrível e maravilhoso. A gente aguarda vocês, estaremos juntinhos no próximo domingo, ao meio-dia. Através do Facebook, da página da Fábrica de Compromissados. Ao meio-dia temos novamente esse encontro. Até semana que vem. Muito obrigada, viu, Layala, Cristine? Mais uma vez. Prazer todo meu e um beijo grande no seu coração. Ótima semana. Um abraço bem grande. Tchau, tchau.